Então, muitas vezes, ao decorrer da nossa vida, a gente acaba não conseguindo dar um adjetivo para nós mesmas. Nós não conseguimos nem tirar ali quais são as nossas 20 qualidades. Se eu pedisse para algumas aqui escrever quais são as 20 qualidades, não iam conseguir algumas fazerem. Porque nós estamos tão travadas nessa questão, eu falo por mim. Quando eu fiz esse teste de escrever as minhas 20 qualidades, eu travei. Eu cheguei para minha mentora e eu falei assim, eu não tenho 20 qualidades. Porque eu estava com a minha identidade tão distorcida que eu só via os meus defeitos. Então nós temos, né, esse adjetivo. É como o Senhor nos vê, é como o Senhor nos chama. Filha amada, filha carinhosa, filha bondosa. Porque essa é a essência, a virtude da mulher. O Senhor ele nos criou para ser amável, para sermos femininas, para termos a essência, né, da mulher feminina. Exatamente. Inclusive, na minha parte ali dominante, com a parte sistêmica, eu descobri que toda aquela parte daquele perfil que eu escrevi, que deu metade, na verdade foi algo que eu desenvolvi da infância. Eu não tenho aquele perfil comportamental. Eu só adquiri ele ao longo das feridas que eu fui fragmentando todos esses anos. E aí depois eu falei, uau, porque o meu perfil comportamental mesmo ele é influente. Mas eu peguei um pouquinho do outro por conta das feridas que eu tive ao longo desses anos, das armaduras, como a Lidiane falou, das máscaras que eu fui tomando como verdade para minha vida. Então, amadas, lá em Provérbios 24, do versículo 3 ao versículo 4, diz assim: com sabedoria se constrói a casa, e com entendimento ela se fortalece. Pelo conhecimento seus cômodos se enchem, e de toda espécie de bens se enchem de toda espécie de bens preciosos e desejáveis. Então hoje nós vamos aprender sobre a dignidade e a santidade do lar. Então o lar é um lugar de amor. E aí tem aquele versículo que pode até parecer clichê, né? Provérbios 14. A mulher sábia edifica o lar. E o lar é onde o coração se forma. De Cântico dos Cânticos de Salomão a Apocalipse, a igreja é chamada noiva de Cristo. Essa expressão simboliza a preeminência da família no coração de Deus, uma vez que escolheu o relacionamento conjugal para retratar nosso relacionamento com Ele. Fica evidente que dá grande valor à honra ao relacionamento entre marido e mulher. Então, o Senhor, ele dá grande valor ao relacionamento entre o marido e a mulher. Então, o Senhor, ele tem grande honra, ele dá muito valor entre marido e mulher, na constituição da família. O que é a dignidade do lar? Então, a dignidade do lar, ela consiste em que aos que nele habitam. Então, enxerguem a experiência, enxerguem e experimente o valor. No dicionário, define dignidade como qualidade. E a moral que infunde respeito, consciência do próprio valor, honra, autoridade e nobreza. Então, um lar que tem dignidade, ele define padrões de ordem. Ele tem a criatividade como características. Então, ele tem esses princípios, né? O que são os princípios dentro dessa dignidade? Amor, paz, honestidade, lealdade. E o que é a santidade no lar? A santidade do lar é a sua pureza. É a sua pureza, é uma pureza de coração e de propósito. Sua integridade e santidade em tom e disposição. O lar é um dueto de devoção e valorização. Devoção a Deus combinada com a valorização um dos outros. Então, a santidade do lar, a separação comum é tornar um lar santo. Ele é aquele que ele não é movido pelos valores do mundo. Então, esse é um lar santo. Ele é aquele que não é movido pelos padrões do mundo. Quando nós dizemos, eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
Então, o que nós estamos dizendo com isso? Porque muitas vezes a gente diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, mas na verdade nós muitas vezes não estamos na prática fazendo isso. Então nós não estamos trazendo santidade para o nosso lar. Então a santidade está ali em Josué 24:15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa declaração ela não é apenas ela não é apenas um devocional, ela é uma consagração. E Josué ele estava dizendo, meu lar não será governado por outros deuses, mas pelo único Deus verdadeiro. Amém? Então, o lar é onde o coração se forma. Eu vou ler aqui um trecho na página 8 do livro, que vai dizer assim, ó. Não precisa ser perfeito para ser lar. O lar é onde reside as afeições. Cuidar bem do lar é uma aptidão, é uma boa notícia para nós e que aptidões podem ser aprendidas. Quando você cuida da casa, usa a cabeça, o coração e as mãos para criar um lar. O lugar em que você vivencia as partes mais importantes da sua vida pessoal. Então, o lar ele deveria ser o nosso bem mais precioso. Ele deveria ser o nosso bem mais precioso, mas, no entanto, um número cada vez maior de mulheres tem dedicado a maior parte do seu tempo e de sua energia a atividades fora dele. E, infelizmente, o desejo intenso por mais informações acadêmicas, por desenvolver uma carreira e contribuir para a provisão da família tem solapado os valores, as prioridades e os interesses do lar. A realização profissional e até mesmo a necessidade financeira não mudam o fato de que Deus designou as mulheres para serem as principais influenciadoras do lar. Você tem influenciado fora ou você tem influenciado dentro do seu lar? Onde você tem buscado ser influência? Será que as pessoas que estão dentro do seu lar hoje, elas podem dar um bom testemunho daquilo que você tem servido aí dentro? Então, embora as mulheres desempenhem um papel ativo no mercado de trabalho, Deus lhe deu o domínio sobre o lar. Ele é nossa responsabilidade, a nossa área de atuação. Então, o lar deve ser o nosso bem mais precioso. O coração foi projetado para o amor e a paz.